Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Troca de Passes do Sport TV, tá bom? A gente vai estar acompanhando ali o que os comentaristas vão estar falando a respeito da vitória do Mengão, né? O Flamengo que venceu o Remo por 3-0, tá bom? E a gente vai estar acompanhando aí todas as análises que vão ser feitas, as estatísticas do jogo, tá bom? Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos falar também sobre o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. O Flamengo venceu o Remo no Maracanã, 3-0. Vamos falar sobre esse jogo e sobre a vitória do Grêmio. O Grêmio jogando em casa ganhou do Vitória 2-0. Estou aqui com o Ramon e com o Abel. Tudo bem, Ramon? Boa noite. O Flamengo jogou o suficiente no segundo tempo para fazer 3-0 e se garantir com mais 3 pontos, vai se aproximando da parte de cima da tabela. Ramon, boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite, Abel. Boa noite para quem está em casa com a gente. Eu gostaria, antes de responder a sua pergunta, falar aqui, desejar toda a força do mundo para o Marlon, lateral do Grêmio, que sofreu uma grave lesão, para a sua família principalmente, que você possa, meu amigo, se recuperar. Provavelmente vai acontecer uma cirurgia, se já não estar acontecendo, Deus conforte o coração de você, que você volte e volte muito bem. Estava jogando muita bola, muito bem no Grêmio, uma maturidade, sendo capitão da equipe. Então, meu amigo, desejo a você e a sua família, a gente vai falar daqui a pouco da lesão, muita sorte e muita cabeça no lugar para voltar ainda mais forte. É isso, o Marlon, lateral do Grêmio, né, fraturou a perna direita, um lance terrível, a imagem é muito forte, mas daqui a pouco vocês vão ver aqui no Troca de Passes toda a recuperação para o Marlon. Tudo bem, Abel? Boa noite. Flamengo vai voltando aí para o seu lugar dentro da tabela de classificação. Venceu mais uma e vai se aproximando dos líderes. Boa noite, Abel. Boa noite, Felipe, Ramon. Boa noite a todos. Força também para o Marlon. O Ramon já trouxe aí as palavras que a gente tem que levar aí de força para ele, para a família dele, para todo mundo lá do Grêmio. Vitória importante do Flamengo. Quando jogam Flamengo e Remo no Maracanã, ou mesmo que fosse em Belém do Pará, o Flamengo é sempre favorito e fez o que tinha que fazer. No primeiro tempo mais morno, né, um gol de cabeça ali do Léo Ortiz, mas num jogo como esse acho que os jogadores têm que aproveitar. Quem aproveitou melhor, na minha opinião, foi o Samuel Lino. Já tinha feito um gol importante no clássico contra o Botafogo e na noite de hoje o melhor em campo, na minha opinião, fazendo gol, participando do outro, foi quem mais levou o perigo à defesa do Remo. E num time com tantos confrontos, né, tantos duelos, quem é titular, quem é reserva, com tantos jogadores de qualidade, é importante para todos que estejam sempre tendo bons desempenhos quando são escalados. Foi o que fez o Samuel Lino na noite de hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Maracanã, né, falar mais sobre esse Flamengo e Remo, 3-0 para o Flamengo, Guga Villani, Paulo César Vasconcelos e Renato Augusto participando pela primeira vez com a gente aqui do Troca de Passes. Grande Desejo Renato. Boas-vindas, esse craque no campo. Eu era fã do Renato Augusto. Eu também, e eu bati nele em dezembro agora. Ele vai falar, eu bati nele em dezembro agora. Temos um freguês aqui? Claro. Ah, quero saber disso. Tudo bem, Guga? Bem-vindo, boa noite. O Flamengo nem precisou jogar tudo que pode, né? O segundo tempo melhor que o primeiro foi o suficiente para fazer uma vitória tranquila sobre o Remo. Boa noite, bem-vindo ao Troca, amigo. Boa leitura, tô contigo. É exatamente isso. Boa noite para você, Felipe, pro Abel, pro Ramon e pros nossos comentaristas. A gente deu as boas-vindas ainda no nosso pré-jogo, no Sport TV, ao Renato Augusto, que pouco a pouco vai se ambientando, vai tomando conta do microfone, dividindo tudo que ele viveu dentro de campo, como um atleta importante na Alemanha, no Brasil, por Corinthians, por Flamengo, Fluminense, já no final da carreira, seleção, Copa do Mundo. Agora no nosso microfone é sempre um prazer muito grande. Tô com vocês. Palmas para a torcida do Flamengo. Queria fazer esse registro aqui. Mais de 62 mil torcedores numa quinta-feira chuvosa na cidade do Rio de Janeiro. E o Flamengo está aprumando. Gostei também da sua análise sobre a tabela de classificação. Essa troca, né, essa energia entre a arquibancada, a paz para trabalhar no elenco, somando já 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, vai ficando muito nítido. O Flamengo vai voltando para as cabeças, que é o lugar que a gente imagina que ele vai brigar assim no Campeonato Brasileiro. Bom, o Remo, segundo os nossos comentaristas, começo pelo Renato então, que está chegando agora ao nosso time, fez um bom primeiro tempo. Foi a análise deles no intervalo.
mas no segundo tempo o Remo parou e o Flamengo deitou. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho de todos aí. Foram 2 tempos distintos, tanto do Remo quanto do Flamengo. O Flamengo fez o primeiro tempo muito abaixo, deu muito espaço para o Remo. O Remo poderia até sair com a vitória no primeiro tempo. Fez um jogo o Remo fez um jogo justo no primeiro tempo, marcou como tinha que marcar, saiu no contra-ataque. Já no segundo tempo, tudo mudou. O Flamengo foi muito superior, o Flamengo teve muita tranquilidade para chegar ao gol, começou a acertar os últimos passos, principalmente no último terço do campo, começou a realmente ter uma movimentação maior. Para mim, os 2 pontos foram muito importantes, tanto o Samuel Lino quanto o Luiz Araújo tiveram movimentações e buscaram o jogo o tempo inteiro. Então, e aí o Remo simplesmente parou. Então, foram 2 tempos, parece que jogos diferentes. Né? Tanto o primeiro tempo do Remo muito bom, com o Flamengo muito mal, já no segundo tempo o Flamengo sobrou. PC Vasconcelos, o Flamengo aumenta o saldo em 3 gols, o Flamengo vai para a 4ª colocação e invade o G4, o Flamengo soma mais uma partida sem ser vazado, são marcas importantes para o jogo de hoje. Salve Guga, Renato, pessoal do estúdio, quem está acompanhando esse troca. Um Flamengo que ainda não tem totalmente as digitais do Leonardo Jardim, mas que hoje cumpriu o seu papel. E qual é o papel do Flamengo? Com o jogo a menos, não deixar os líderes desgarrarem, muito pelo contrário. Ficar ali à espreita de quem está liderando o campeonato, no caso Palmeiras e São Paulo, que sábado, inclusive, se enfrentam enquanto o Flamengo jogará no domingo contra o Corinthians. Teve um primeiro tempo, como bem observado pelo Renato, não preenchendo as expectativas criadas, mas no segundo tempo, em 11 minutos, liquidou a fatura diante de um Remo que poderá evoluir sob a direção do Leonardo Condé, do Léo Condé, mas vai levar muito tempo, diferentemente do que acontece com esse Flamengo, que tem fartas opções. Hoje começou com o Paquetá no banco, perdeu para o próximo jogo Léo Pereira e Eric Pulgar, mas saiu de campo com uma vitória absolutamente tranquila, né, Guga? Esse gol foi bonito, né? Porque o Lino começa, o Pedro pisa. 3 jogadores de frente participaram, né? Pois é, o Araújo também, o Luiz Araújo também pisa e chega batendo na bola desviada. E os 2 pontas jogando na parte interna do campo, né? Se aproximando, porque normalmente a gente vê muitos pontas muito abertos com o centroavante. Deixa eu fazer uma pergunta. Os 2 jogando. É uma diferença do time do Felipe Luiz? Os pontas têm mais movimentação agora com o Leonardo Jardim? É muito pouco para a gente saber. Normalmente os times que eu acompanhei do Jardim é um time mais de transição. Mas é um jogo muito atípico, porque o Remo estava realmente fechado ali na última linha e você começa a espetar os laterais e jogar os pontas para dentro, para você poder ter realmente essa troca de passe. No primeiro tempo houve muito erro no último terço, principalmente do Arrascaeta. E já no segundo tempo o Flamengo conseguiu achar os espaços, o Remo realmente voltou um pouco abaixo. E aí com um time desse do Flamengo, você voltar um pouco abaixo, o preço é muito alto. Fato é que Paquetá e Cebolinha pareciam mais prestigiados com o treinador anterior. Gente, isso aqui não é uma crítica, porque, enfim, é questão de preferência, questão de trabalho. O cara tá lá, mas, enfim, Paquetá e Cebolinha pareciam jogar mais do que Lino e Luiz Araújo. De início, sim, mas o que pelo menos o Leonardo Jardim tem dado a entender é que esse time pode sofrer, dependendo do que o adversário vai exigir, modificações na sua escalação. Talvez o que ele não queira é a estrutura ser alterada, muito pelo contrário, os pontas abertos. A gente já sabe que com ele o Plata não é centroavante, é um jogador que atua aberto, então reserva do Pedro é o Bruno Henrique, que por hora não tem sido relacionado por causa de uma pubalgia. Mas aos poucos, eu acho que, sabe o que me parece? Eu estava conversando com o Renato. Leonardo Jardim está tendo sabedoria e humildade de não intervir de forma violenta no trabalho que ano passado ele deu certo, e isso é inquestionável. E que é um bom trabalho. Exatamente. Então, as intervenções do Leonardo Jardim até agora, elas têm sido pautadas pela sutileza. Mas essa é outra, não acham, amigos? O Plata algumas vezes foi centralizado no ataque. Com ele já foi dito que não, que ele tem que jogar aberto. Fora que, nesses primeiros jogos, todos ele utilizou o Pedro, iniciando a partida, algo que não era comum com o Felipe Luiz. Mas se dá para tirar, além dos 3 pontos, algo de positivo no time do Flamengo hoje, nas atuações, o que parece ser
o início de uma recuperação do Samuel Lino. Não me lembro dele ter saído em nenhum momento aplaudido do Maracanã como foi hoje. Hoje ele foi substituído e saiu com os aplausos da torcida, uma torcida que tanto vaiou em jogos recentes. Talvez seja uma das melhores notícias desse jogo de hoje, não, Guga? Porque foi um jogador contratado a peso de ouro, uma das contratações mais caras da história do clube. Pois é, àquela altura a mais, né? Isso. Eu acho que isso, inclusive, foi algo que foi tirado das costas, né? Ao chegar o Paquetá, ele já não tinha mais o rótulo de mais caro e ele neste momento, com 4 assistências, o grande garçom, o cara que mais prepara jogadas para gol no Flamengo, e ele já é o vice-artilheiro também com 4 gols. Sem dúvida, é um início de temporada muito mais parecido, próximo do que a gente viu ele com vestindo a camisa do Atlético de Madrid, do que no início dele mesmo com o Flamengo. Sobre a situação do Flamengo, né? Pegando a tabela de classificação, eu falei da aproximação do Flamengo ali, o Flamengo é o 4º colocado. Vale lembrar que desses primeiros 5 times, Flamengo e Bahia têm um jogo a menos, né? O Palmeiras, o São Paulo jogaram 7 vezes, assim como o Fluminense, que é o 5º e também jogou 7. O Flamengo é o 4º com 6, assim como o Bahia. Então o Bahia, por pontos perdidos, dá para dizer que o Bahia é o líder do campeonato, né? Por aproveitamento. Exato. Se o Bahia vencer o jogo que está atrasado, ele ultrapassa Palmeiras e São Paulo e chega a 17 pontos, um a mais do que a dupla paulista. E o Flamengo, se vencer o seu jogo, né, em atraso, iguala Palmeiras e São Paulo Mirassol. Na segunda colocação. Exatamente, jogo contra o Mirassol. Agora, falando um pouquinho sobre o Remo também, você acha que o primeiro tempo pode ser um alento para um time que vai tentar se recuperar? Porque o início do Remo é muito ruim em termos de pontuação, né? Mas o primeiro tempo de hoje, ao contrário do que foi o jogo contra o Fluminense, né? Eu assisti o jogo, foi uma tragédia. O jogo contra o Fluminense do Remo foi muito ruim. E o primeiro tempo hoje, achei que o Remo até foi mais perigoso no primeiro tempo do que o próprio Flamengo, né? No segundo tempo não conseguiu se sustentar. Pois é, nós tivemos na semana passada, eu e o Renato, a oportunidade de comentar o jogo do Remo contra o Fluminense, lá em Belém. Era uma equipe completamente desajustada. Em uma semana, tendo um jogo contra o Curitiba no meio do caminho, já se viu um Remo com mais ajustes. É claro que está com um elenco que precisa ser desidratado, precisa passar por uma lipoaspiração. Tem 40 jogadores, onde já se viu você querer disputar um campeonato brasileiro com 40 jogadores. O Léo Condé deve estar ansiando pela essa parada para a data FIFA, para poder dar mais ajustes a essa equipe que hoje, no primeiro tempo, em alguns momentos, chegou até a ameaçar o Flamengo, né, Renato? Exatamente. E se você olhar o jogo contra o Fluminense e esse jogo agora contra o Flamengo, você já vê uma melhora muito grande, mesmo tendo uma semana com um jogo no meio ainda. Isso. Então, é o treinador que tem que mostrar bastante coisa, principalmente em vídeo, porque não dá tempo de ir para campo ajeitar, falar bastante e ver que a esperança é que ele está conseguindo. Então você já vê uma luz no final do túnel, porque realmente o último jogo do Remo tinha sido muito abaixo. Valeu, meus amigos. Guga Villani, Paulo César Vasconcelos e Renato Augusto. Bem-vindo, Renato. Obrigado, PC. Valeu, Guga. Diga, Guga. Só para efeito aqui, rapidamente mesmo, para assinar com o PC, análise do grupo da Libertadores. Estudiantes, um tetracampeão da América. Cusco, o Cusco e o Independente Medellín. 3.300 metros no Peru de altitude. E o Independente Medellín, que tem camisa e enche estádio lá. Não é um grupo fácil, mas não abala o favoritismo da equipe do Flamengo. Lembrando que ano passado tivemos na Libertadores 2 Flamengos e Estudiantes bem disputados, né? Nas quartas de final. Um abração. Que Bom troca de passes, Felipe. Que terminou em pênaltis. É isso. O Ramon quer falar Bem o quê, lembrado. Ramon? Não, Guga, boa noite, PC, e obviamente das boas-vindas para o Renato, né? Um craque com a gente aqui, tive a honra de jogar contra, obviamente. Muito bom tê-lo com a gente. Já estará aqui também na bancada, hein, Renato? Obrigado, Vem aqui no programa, meu amigo. Precisa aparecer aqui no Troca de Passe para pagar uma pizza. E ele está escalado, viu? O Renato está escalado quando tiver o samba do Sport TV. Ah, é? Ele está escalado para a roda. Bom, comandar a roda. Gostei. Valeu, galera. Obrigado. Bom descanso para vocês. Bom tê-los aqui no Troca de Passes. Olha, a hashtag Troca de Passes está no ar, tá bom? Vá lá no X, no Twitter. Mandem as suas mensagens pra gente. O que é que vocês acharam do jogo, da exibição do Flamengo, do Remo? Fiquem à
à vontade para mandar hashtag troca de passes lá no X, no Twitter, tá legal? A hashtag tá aqui, ó, na sua tela, tá? Hashtag troca de passes. Vamos ouvir personagens do jogo lá do Maracanã, né? Começando com o Flamengo e... Quem é que nós vamos ouvir lá? Samuel Lino, o principal jogador da partida para mim, não foi? Foi, claro, melhor do jogo. Melhor jogador em campo. A gente ouve ele agora aqui no Troca de Passes. Lino, quatro gols, 4 assistências, 2026 começa de um jeito legal para você, né? Fico feliz aí por estar conseguindo ajudar o Flamengo. Isso acho que é o mais importante, ajudar a equipe. E hoje, mais uma vitória, e é isso que eu vou enaltecer. E é um Flamengo que já se apresenta como, mais uma vez, como vem acontecendo nos últimos anos, um dos favoritos ao título brasileiro também. De repente, começo de ano oscilante, mas agora já é o Flamengo que o torcedor está acostumado a ver. Normal, depois de uma temporada que passou de muitas conquistas boas, e um começo de temporada que não foi da forma que esperávamos. Já sabíamos que as coisas, os momentos iam voltar a acontecer, as coisas iam voltar a sair bem, a se encaixar. E aconteceu, agora a gente está caminhando num bom caminho, 3 vitórias, 4, e continuar. Já tem do Leonardo Jardim no time? Uma coisa é a intensidade. Rangel, que leitura você faz desse começo do Remo no Campeonato Brasileiro? Muitos atletas novos, pouco tempo para treinar também, um treinador que acabou de chegar a 3 rodadas. O que mudar para esse jogo contra o Bahia no fim de semana? Falando do jogo, primeiramente a equipe fez um bom primeiro tempo. Tivemos algumas transições com chance de gol, não fizemos. Segundo tempo acho que ficamos mais expostos e acabamos tomando os gols. É um campeonato difícil, grandes equipes. O clube tem feito de tudo para que a gente possa se encontrar dentro da competição. Tá no início, mas temos que reagir rápido. Agora, próximo jogo em casa, nosso torcedor, e tentar vencer em casa e começar a subir na tabela. Tá aí, portanto, ouvimos jogadores de Flamengo e Remo nessa noite chuvosa no Maracanã, mas repito, 62 mil pessoas, grande público para a vitória do Flamengo 3-0. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos ali o pessoal comentando, né, a respeito da vitória do Flamengo por 3-0, né? E o Flamengo agora tá muito bem, né? Colou ali em cima, né, na parte de cima da tabela. No momento está em 4º lugar, né? Atrás somente de Palmeiras, São Paulo e tem o Bahia. Bahia e Flamengo tem um jogo a menos, né? Cada um deles. E existe a possibilidade aí deles estar passando, né? O Palmeiras e o São Paulo que está lá na frente, né? O Mengão venceu muito bem, tem jogado muito. O Flamengo recuperou aquele futebol que nós torcedores estamos acostumados, né, a ver. E agora é ir para cima, né? O Flamengo não escolhe adversário, né? O importante é vencer e para conquistar aí, né, os objetivos, né, da temporada, que é ser campeão de tudo, né? Torcer pro Flamengo é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.